Bom dia, bom dia, bom dia, quase boa tarde, todo mundo bem? Hoje estamos aqui para falar de mesada. Mesada, quando devemos começar? Como funciona? Né? Então é um tema que todo mundo me pergunta, é um tema que eu falo muito a respeito disso. Olha quantos papais entrando aqui, né, pessoal? Mesada! Pois é um assunto que muito nos interessa. E para falar sobre mesada, eu trouxe uma pessoa sensacional, gente. É a Vicky. Quando eu descobri a história da Vicky, a Vicky é filha de uma mamãe muito orgulhosa. Eu fiz um curso de psicologia econômica e conheci a mãe da Vicky. E a mãe dela foi se apresentar e falou assim: olha, eu sou a mãe da Vicky e a minha filha é embaixadora mirim de educação financeira no Brasil. Olha que coisa linda! E aí naquele momento eu mandei uma mensagem pra mãe dela e falei: eu quero fazer uma live com a Vicky. E aí quando eu conheci o trabalho dela, eu achei sensacional. E ela já tá aqui com a gente, então vamos chamar a Vicky pra entrar aqui. Já me fez a solicitação. Vamos aguardar aqui ela entrar. Oiê, tudo bem com você? Oi, Aline! Como Bom que você dia! está? Bom Eu tô dia! ótima. Pessoal, todo mundo ouvindo a gente bem? Tá tudo jóia? Tá tudo certinho? Coloquei aqui se tá tudo bem, dá pra ouvir os dois áudios, nada tá travado. Curtam muito, coloquei muitos coraçõezinhos pra vir mais pessoas. Compartilhem nesse aviãozinho aqui de baixo para os seus amigos que precisam ouvir esta live. Gente, ela é linda, não é? Tá vendo como eu fiz uma super escolha em trazer a Vicky aqui? Olha que menina mais fofa, gente. Ela é encantadora. Seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande receber você aqui, Vicky. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz por essa parceria. Eu realmente, quando você me mandou mensagem para a gente estar fazendo essa live, passando essa mensagem, eu fiquei muito feliz. E agora vamos passar a nossa missão aí, que vai ser incrível. Vambora! Ó, para começar, para quem não me conhece, eu sou Karine Martins. Eu criei o Finanças Descomplicadas, porque eu fui gerente de banco há 11 anos. E a minha ideia era falar de dinheiro de uma forma leve. Porque eu não fui como a mãe da Vicky, né? Eu não fui como a Vicky, na verdade, não é nem a mãe dela. Eu não fui como a Vicky, que tive uma educação financeira desde criança. Pelo contrário, quem já conhece a minha história sabe que mesmo gerente de banco, eu já fui endividada. Já tive assim, ó, descabelada, preocupada com a minha situação financeira. E aí eu fui tendo que aprender na raça como fazer. E a ideia é que a gente traga esse conceito aqui para dentro, porque é extremamente importante a gente aprender pra gente e a gente aprender para poder ensinar aos nossos filhos. E eu quero agora que a Vicky se apresente. Se apresenta aí, Vicky. Bom, como a maioria do público que está aqui é da Karine e não me conhece, irei me apresentar. Prazer, eu sou a Vicky, tenho 14 anos de idade. Eu vou contar minha história e depois eu consigo falar para vocês o que atualmente eu sou. A minha história começou aos meus 3 anos de idade. Minha mãe foi fazer um curso em São Paulo para aprender a lidar com dinheiro, porque meus pais eles tinham vários negócios, porém todo o dinheiro que eles ganhavam, eles gastavam. E com isso, depois que minha mãe fez esse curso, ela trouxe um livro muito especial para mim, de educação financeira para crianças. E assim, eu sempre muito curiosa, comecei a estudar. E eu aprendi que tinha que planejar, economizar o meu dinheiro e definir os meus sonhos de curto, médio e longo prazo. E assim eu defini os meus 3 sonhos, e o meu sonho de longo prazo era ser cantora. Aos 7 anos de idade, eu gravei meu primeiro CD como produtor musical do SBT e eu queria muito conhecer o autor daquela obra. E ao chegar na editora, ele me deu a grande missão, que era ler
toda a coleção de livros dele e aplicar na minha vida. Então, eu voltei aqui para minha cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Li todos os livros, apliquei na minha vida e eu ainda dei um feedback no Facebook do que eu achava de cada livro. E assim ele me tornou embaixadora mirim da educação financeira pela metodologia de SOP no Brasil. E assim, depois disso eu quis juntar as minhas grandes paixões, que era a música e a educação financeira. E atualmente eu tenho 11 músicas de educação financeira autorais para tornar o assunto de educação financeira mais lúdico para as escolas, para as crianças e para os jovens. Gente, aqui, e ela só tem 14 anos, tá? Vocês entenderam, né? Ela só tem 14 anos. E aos 3 ela ganhou um livro. Aos 7 ela já tinha missão, visão e valores. Já estava tudo muito bem definido, tudo muito claro. E isso é muito legal, justamente porque eu me deparo às vezes com pessoas com a sua idade e que eu falo, como é que é a educação financeira dos seus filhos? Não, é muito cedo para falar disso. Entende, gente? A mãe dela começou a introduzir o assunto com 3 anos. Olha que coisa maravilhosa. E aí os livros que você leu foi do Reinaldo, lá da Tesop. É isso? Sim. Ele é maravilhoso, né? Eu acho o Reinaldo maravilhoso. E eu falo que eu aprendi muitas lições com ele. Toda a minha base de educação financeira, claro que assim, por eu ser muito curiosa, eu comecei a ler mais livros sobre o assunto. Então, eu falo que sou uma eterna aprendiz, de tanto que eu gosto de ler, gosto de conhecer, de saber de variados assuntos. E eu falo que o quanto mais cedo você começar, eu gosto de ressaltar isso para os jovens e crianças, o quão é importante para o tanto que você ainda pode alcançar. E você pode se tornar livre financeiramente se você começar mais cedo e não vai ter que passar por todos esses problemas que nós vemos que a maioria dos adultos passam e estão passando. Pois é. E aí a gente começa a falar justamente sobre isso, porque como você acha que a ausência da educação financeira, ela impacta, né, a vida adulta? Me conta. Você que ainda é uma adolescente, o que você acha? Porque assim, gente, ela ainda é uma adolescente, mas ela é palestrante, tá? Ela não é, ela é uma menina de 14 anos, mas com uma bagagem de educação financeira muito legal. Então, o que você acha? O que você tem acompanhado, ô Vicky? Conta aí pra gente. Bom, eu não faço palestras só para jovens e crianças, mas também faço para o público adulto. Então, eu vejo também das experiências que eu passei aqui de casa, todas as histórias, o tanto que a educação financeira, ela impacta a vida adulta. Por isso que eu falo que os jovens, as crianças de hoje, são o futuro do nosso país. Então, se esses jovens e crianças, eles não mudam a consciência deles financeira, o mindset deles, eles serão muito prejudicados, igual os pais foram. Eu falo que o dinheiro, ele impacta tanto na nossa vida que casamentos acabam por causa de dinheiro, negócios vão à falência por causa de dinheiro, famílias são destruídas. Então, o quão é importante isso. E os papais e mamães que estão hoje aqui na live estão fazendo diferença na família deles. Por quê? Os filhos seguem o exemplo dos pais. Então, era até um próximo tópico que eu iria estar ressaltando, que é qual o papel da família nesse processo. Por mais que seja muito importante a presença da escola, a escola está passando os conhecimentos de educação financeira, empreendedorismo, investimentos, inteligência emocional e muito mais, é importante também os pais, principalmente a família, estar dando o exemplo. Por quê? Geralmente as escolas que têm educação financeira, eu presencio isso, já tive aulas de educação financeira na escola, e é muito legal ver que está expandindo isso e virando base comum curricular, tá? Por aí.
Tá aí. Ele entrou, né, a partir de agora, de 2020, ele entrou como base curricular. O MEC Sim. aprovou. A minha tese de mestrado, de pós-graduação, foi a respeito disso, que eu brigava para entrar. E aí, no meio da minha tese, ele entrou. Então, eu tive que mudar minha tese todinha para falar que já tinha entrado. Na época, foi muito legal. E valeu super a pena o estudo. Mas eu fiquei super feliz em saber que entrou, né? Incrível, incrível isso. A gente só tem um pequeno probleminha aqui, abrindo um parênteses aí no que você está falando, que na época que eu estudei sobre isso, é que o problema é que quem ia exercer, né, quem ia dar essa aula seriam professores de matemática até então, porque a conta né, eu sempre falo isso, que a gente tem que gastar menos do que a gente ganha e investir a diferença. Só que é mais fácil falar do que fazer. Não é uma coisa que a gente simplesmente faz, né? É algo que é comportamento, é atitude, são escolhas. Então... é como a gente fala, né? Educação financeira é uma ciência humana, não é uma ciência exata. E eu vejo que colocam os professores de matemática para falar de educação financeira, mas eles estão assim, com a vida financeira ferrada. Desculpa a palavra, mas tá ferrada. É verdade. E ainda tem que passar o exemplo para os alunos, ensinar sobre a matéria. Por isso que precisa dessa capacitação para professores. Sim. Na verdade, por isso que agora está acontecendo, né? Primeiro eles aprovaram. Aí agora eles falaram, meu Deus, a gente não tem profissional capacitado para isso. Espera aí, vamos buscar. E aí surgiu essa nova, né? Essa educador financeiro para dentro das escolas. Porque é algo que, assim, 65% da população brasileira hoje é endividado. E aí a gente precisa... Foi muito legal que você colocou o papel das famílias, porque eu costumo falar isso até nas minhas palestras, que se você não aprendeu por você, meu amigo, aprenda pelo seu filho. Porque você não quer ver o seu filho replicando o seu padrão. Porque como a própria Vicky falou, a gente ensina pelo exemplo. E olha o que aconteceu com a vida da Vicky. Os pais dela, né, tinham uma vida financeira que eles ganhavam dinheiro, eles sabiam, e isso é o que mais acontece, a gente sabe como ganhar dinheiro. O que a gente não sabe é como a gente faz para administrar melhor o nosso dinheiro. E aí os pais dela, né, a mãe, foi estudar como ela melhorava a administração do dinheiro. E quando ela trouxe isso para dentro da casa dela, o que aconteceu? Ela transformou a vida da filha. Olha que coisa maravilhosa. Então, é isso que a gente precisa trazer. Se você não aprendeu ainda por você, aprenda pelo seu filho. Porque, né, papais e mamães precisam ensinar educação financeira para os filhos, não é, Vicky? Com certeza. A gente tem que aprender. E aí, para isso, como é que a gente faz? Me ensina aí, como que a gente faz para ensinar a educação financeira para os nossos filhos? Por onde a gente começa? Por onde começar com isso? Eu acho que a primeira coisa, o mais importante, é você conversar sobre finanças, sobre todo o orçamento familiar e expor aos filhos. Porque isso acontece principalmente com filhos de classe média alta. Eles sempre acham que os pais estão na melhor situação, que eles podem gastar horrores no cartão de crédito dos pais, que os pais vão estar sempre bancando, que está tudo certo com a situação financeira dos pais. Mas muito pelo contrário. E a gente está vendo, principalmente agora, que os pais estão tendo que ser sinceros na educação financeira do orçamento da família com a situação que a gente está passando. Que tá todo mundo, assim, muitos negócios indo à falência e tá abrindo os olhos dos filhos. E é o principal, porque a educação financeira sempre foi um tabu nas famílias. Falar o que está acontecendo, levar os filhos para conhecerem o negócio dos pais, fazer com que eles tenham esse contato com o dinheiro, levem os filhos para as compras, para eles terem consciência de como que funciona o mercado financeiro e que não é fácil. Como você já deve ter ouvido várias dessas expressões. Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não é capim. E os filhos, eles acham que é. É esse o problema.
É exatamente isso. Semana passada eu fiz uma live sobre traições financeiras. E aí eu falei sobre a importância de conversar entre marido e mulher sobre dinheiro. Conversar sobre sonhos, conversar sobre as finanças. E nesse momento eu falei da importância da gente incluir os filhos, porque realmente isso que a Vicky falou é o que acontece na maioria dos casos. Os filhos, eles têm uma visão totalmente deturpada da situação financeira dos pais. Principalmente porque eles entendem que cartão de crédito é um negocinho mágico que você passa para o que você precisa comprar. E aí eles não entendem o quanto a gente precisa trabalhar para bancar aquele plástico mágico, né? Então, a gente precisa trazer para os nossos filhos qual é a real situação financeira. Os pais, eles costumam esconder para poupar os filhos. E não precisa. Eu não sei se a Dolores está aqui, que a Dolores me acompanha muito nas lives, mas a Dolores, ela estava participando de um desafio meu. E já é a segunda vez que eu falo da Dolores aqui, porque ela tem 2 filhos, eles são gênios e eles são especiais. E eles têm 30 e poucos anos. E o que ela fez? Ela fez as regras da família. Ela fez um papel e colou na porta da casa explicando, pessoal, se você sair da cozinha, apaga a luz. Olha, não vamos pedir pizza, não vamos fazer isso, porque é um momento delicado e é um momento em que a família toda precisa estar engajada para poder reduzir as despesas, para poder controlar os gastos. E quando ela me mandou isso, eu ainda brinquei com ela e falei, posso postar no meu Instagram? Porque eu vi como um exemplo a ser seguido. E é exatamente o que a Vicky está propondo pra gente, né? É uma conversa com os seus filhos sobre a real situação financeira da família de vocês. E na sua casa acontecia, Vicky? Como é que era? Acontece até os dias de hoje, sabe? A gente senta para fazer todo o orçamento da família. Cada um tem o seu apontamento de despesas pessoal para ter. Sim, a gente tem que pegar todas as notas fiscais possíveis, mesmo se for de uma bala aqui na esquina, tem que estar pegando a nota fiscal, porque aí a gente anota tudo. Tem o apontamento de cada um que fica guardado com cada um. E chega no final do mês, a gente pega todas as notas fiscais de dentro de casa, da família, e faz um orçamento familiar para expor quanto que cada um tá gastando. E falar, olha, eu sou aqui, como eu faço muito curso, faço muita coisa e tenho muito gasto, no final do mês eu sempre sou a julgada. Porque minha mãe falou assim, que é isso, Vicky? Vicky, eu tô gastando um absurdo com você. Que tanto de curso é esse, Vicky? Minha mãe, ela fica indignada. Não, mas, gente, é muito legal. Ó, pra quem tá chegando agora, a Vicky tem 14 anos. Ela é embaixadora mirim de educação financeira no Brasil. E a mãe dela, com 3 anos, deu um livro de educação financeira para ela. E então, olha a importância. Então, fica aqui com a gente para você ouvir a história e ver tudo que a Vicky tem para ensinar. Papais e mamães, tem muita dica legal da Vicky aqui. Porque, assim, eu tô encantada. Como é que é o nome da sua mãe, Vicky? Eu não lembro. Lucimeia. Lucimeia, aqui. Eu tô orgulhosa da Vicky, mas eu tô orgulhosa de você também, amiga. Olha, parabéns por tudo que você ensinou pra Vicky. E assim, que Maria Júlia aqui em casa, que tem 6 anos e que eu já achava a Maria Júlia meio que uma educadora mirim, de vez em quando ela aparece aqui para falar sobre dinheiro. Nossa, aqui, eu vou colocar a Maria Júlia em contato com a Vicky daqui um pouquinho, para que a Vicky ensine para ela também, né? E aí, como é que vocês fazem, Vicky? Você me falou que vocês veem o orçamento em conjunto. E os sonhos e as metas? Vocês definem juntos também? Como é que é? Com certeza. Uma das dicas que eu acho extremamente importante é a gente sentar em família, não só para fazer o orçamento familiar e o orçamento e a planilha pessoal de cada um, mas também sentar para ver quais são todos os sonhos individuais e os sonhos da família.
Então, sempre que a gente chega para ver o que a gente vai reduzir os gastos dentro da família, a gente também, depois de ver o que a gente pode reduzir na nossa planilha pessoal e na nossa planilha familiar, a gente também expõe quais são os nossos sonhos de cada um, como que a gente vai fazer para realizá-los, orçamento e todo esse planejamento, e já definimos o sonho da família, que vai estar todo mundo engajado para estar realizando. Igual é interessante, é uma experiência que eu conto, é que a minha irmã, ela queria comemorar os 15 anos dela na Disney. Só que ela queria levar toda a família. Então virou um sonho em conjunto da família. E durante 2 anos a gente fez sacrifícios para estar realizando esse sonho. Então a gente deixou de sair para restaurantes todos os finais de semana, shopping. A gente estava sempre economizando com gastos dentro de casa e uma série de coisas que eu vou até citar enquanto estiver acontecendo nessa live. Que legal! E aí virou um sonho da família toda. Adorei isso. E é muito legal essa questão dos sonhos, gente, porque assim, o sonho de um pode ser viajar, o sonho de outro trocar de carro, o sonho de outro ter uma casa, mas o sonho da criança pode ser uma boneca. O sonho, e aí tá a importância de você dar valor ao sonho. O que eu mais vejo é pais ausentes e que por uma questão de culpa ou, né, qualquer outra coisa, acaba comprando os filhos. Então, o que ele faz? Ah, o sonho da minha filha é ter uma boneca. Ah, minha filha queria muito a boneca. Maria Júlia agora tá nessa fase de Lucas Neto, ela quer uma bonequinha lá da Gi, lá do Lucas Neto. E eu falei, que ótimo, Maria, muito legal. Entrei na internet, ela só tem 6 anos. Eu falei, olha, essa boneca custa R$ 150. Então, nós vamos economizar para que a mamãe possa comprar de Dia das Crianças. Nossa, mãe, mas o Dia das Crianças está muito longe. Sim, é porque é assim que funciona, minha filha. A gente pega o nosso sonho, a gente vê o que a gente quer e a gente pensa em como que a gente vai chegar nele. Para ela é tudo ainda muito subjetivo. Mas faz sentido quando eu apago a luz de um cômodo que eu saio e aí eu falo para ela, olha, vamos apagar a luz aqui da cozinha porque a gente não tá na cozinha e se a gente apagar a luz da cozinha, a gente consegue economizar dinheiro para comprar sua boneca. Entende como a gente sai dessa questão de consumo? Eu quero, eu compro e depois eu me viro para pagar, que é uma coisa que eu já venho trabalhando com o pessoal nas lives, o ciclo do consumo. Então você começa a ensinar seu filho desde o começo em que é algo que precisa só planejamento. E às vezes, sim, trocar uma coisa pela outra. Às vezes a gente precisa fazer escolhas. E é uma escolha de priorizar um sonho. Né? Imagina que legal pegar a família inteira e a família inteira para Disney. Olha que coisa linda. Então acabou fazendo sentido para a família toda. Então, se você não quer conversar diretamente com seus filhos sobre a situação financeira da família, conversa sobre os sonhos de cada um. Já é um começo. Né, Vicky? A gente já começa a colocar todo mundo dentro do jogo. E sobre isso de querer suprir a ausência e dar vários presentes para os filhos, eu já passei por isso antes da educação financeira ser implementada na minha casa. Então, uma coisa que eu sempre cito, os filhos, eles não querem presentes para suprir essa ausência, eles querem os pais presentes. E por que a maioria dos adultos compram, bebem, tudo é questão de gasto? Porque quando você está bebendo ou se drogando, você está gastando. Então, gastos. Por que os adultos eles compram? É sempre para suprir alguma coisa, suprir alguma falta, suprir algum término, algum problema familiar. E o que eles não entendem é que isso não vai fazer diferença. O dinheiro, ele não foi criado para suprir suas crenças e os seus problemas. E é isso que eu sempre tento deixar claro. E o desejo, ele é sempre insaciável, tá? Você vai lá, vai comprar a bolsa, o sapato, o computador, o carro, o que seja. E aí, daqui um pouco, o seu cérebro já vai estar trabalhando pelo próximo desejo. Porque, beleza, esse aqui eu comprei, qual é o próximo? Então, os nossos desejos, eles são insaciáveis. Você vai passar a vida tentando
suprir esses desejos. O que você tem que entender é exatamente isso que a Vicky tá falando. Trazer para dentro de si qual é o buraco que você tá tentando preencher aí dentro. Entende? Cura esse buraco primeiro e aí sim você vai separar. Você precisa separar os seus desejos das suas necessidades. Qual é a necessidade de comprar esse carro nesse momento? Ah, Karine, então você tá falando que assim, você acabou de falar de sonho, agora você tá falando que é desejo? Não, pessoal. Se você tem sonho de comprar um carro, ele tem que virar um sonho, uma meta de curto, médio ou longo prazo. Ou seja, você não entra na concessionária e você vai lá e financia o carro. Você vai entrar na concessionária, você vai entrar na internet, você vai ver quanto custa esse sonho. E depois que você tem ideia de quanto custa esse sonho, você vai traçar uma estratégia para realizar esse sonho. Foi o que aconteceu com a família da Vicky em relação à Disney. Né, Vicky? Sim. De E fato. aí me conta, e por exemplo, você hoje não tem renda. Como é que Não, funciona isso não, para você? não é uma renda fixa, não é uma renda fixa, é uma renda variável. Me conta mais sobre isso, quero saber, gostei. É porque, como eu faço as minhas palestras, tenho meus investimentos, eu falo que é uma renda variável. Não é algo fixo que eu tenho todo mês que eu tenho certo, mas é uma renda variável de trabalhos que eu faço, quando eu ajudo na empresa dos meus pais. Eu sempre tento arrumar alguma forma de estar ganhando dinheiro, porque sou eu que banco a maioria das minhas coisas. E sempre que eu consigo ganhar um pouco mais, meus pais já falam, não, agora você vai pagar isso, você vai pagar isso, você vai pagar isso seu. E você ganha mesada? Como é que é? Sim, sim, também atualmente ganho mesada também. E eu gosto, e eu acho extremamente interessante, porque eu comecei no cofrinho, bem lá atrás, mas meus pais, eles sempre me incentivaram a nunca deixar muito tempo no cofrinho, porque o dinheiro, ele desvaloriza. E as pessoas não têm consciência disso. Então, sempre foi uma crença essa questão de cofrinho, cofrinho, usar, não usar, quanto tempo, o que eu faço com o danado cofrinho. Até certa idade, é interessante você estar implementando o cofrinho, essas pequenas quantias de dinheiro. Mas deixar claro que esse dinheiro, ele desvaloriza. Esse dinheiro, ele perde se ficar muito tempo guardado lá. E guardado sem objetivo, que é o pior ainda. Porque ensina que o filho, não, você precisa ter cofrinho, vou te dar moeda, deixa lá. Mas para quê, gente? Para que você está economizando? Com qual objetivo? Porque as pessoas elas têm essa ganância de querer mais e mais e tá sempre guardando dinheiro, mas elas não sabem que elas precisam estar conscientes que, olha, eu estou economizando aquele dinheiro para tal coisa. E também não tem problema se eu, às vezes, algum final de semana me privilegiar de comprar certas coisas. É necessário gastar também, não só economizar. Sim mesmo, porque senão você ensina outra coisa, né? Você sai do compulsivo, do gastador ali, para a pessoa Sim, que só acumula, para o acumulador e que acaba atraindo a escassez. Que aí o que a sim, pessoa faz? A pessoa trabalha, trabalha, trabalha para acumular. E quando ela gasta dinheiro, que seja num sorvete, num passeio, numa viagem, ela traz a culpa, o remorso. Então, por isso que é extremamente importante, eu achei muito legal você ter colocado isso, Vicky, porque as pessoas precisam ter essa consciência. Eu, esses dias, estava com um casal que eu faço um acompanhamento e ela me trouxe exatamente isso. Ah, a gente reservou esse dinheiro para isso, mas nesse momento, levando em consideração o que a gente está vendo contigo, será que é melhor gastar? E eu falei, não, o dinheiro você não reservou para isso? Reservei. Ele não está guardado? Sua reserva já não está feita direitinho? Sim. Então pega esse dinheiro que você reservou para isso e vai lá e gasta com isso. Porque senão também perde o sentido de guardar. E aí, se a gente. Porque é difícil você explicar para uma criança, e eu falo porque eu tenho uma dentro de casa, que a gente tem o nosso cofrinho aqui, que a gente guarda a moedinha ali, e eu falo para ela: nós vamos tirar a Maria Júlia para guardar no banco. E aí, mamãe, para que a gente vai guardar no banco? Não, a gente vai guardar lá na sua conta, porque ela tem uma conta. Nós vamos aplicar esse dinheiro lá na sua conta para poder render. Render, porque daí um pouquinho que você coloca, ele vai virar mais um pouco, porque ele ficou guardado no banco. E aí a gente vai chegar no valor para comprar a sua boneca mais rápido. Ah, entendi.
É, porque esse dinheiro que a gente está guardando, ele é para comprar boneca, lembra? Então, o que que a gente faz? Normalmente a gente conta as moedas juntas, eu deposito no banco e aí eu mostro para ela, olha, sabe aquele dinheiro que a mamãe depositou? Então tá aqui, ó. A gente tem tantos reais e falta tantos reais. Embora ainda seja muito subjetiva essa questão de números para ela, de valores mais expressivos, ela já consegue entender que ela ainda não tem o valor, mas que a gente vai chegar no valor até o Dia das Crianças. Então, o que que a gente precisa fazer para chegar até o Dia das Crianças? E aos poucos ela vai vendo que ela precisa controlar o prazer de consumo imediato. Não é eu quero, eu compro, a minha mãe passa o cartão de crédito, né? De fato. E é esse o interessante, você mostrar para a criança que o dinheiro não é infinito, né? Exato. Na verdade, ultimamente, sabe, Vi, que a gente tem que explicar até para os adultos, né? Que o dinheiro não é infinito. A gente tá precisando explicar até para os adultos. Pessoal, o dinheiro não é infinito, o cartão de crédito precisa pagar. Parcelar o cartão de crédito, os juros é muito alto, né? E aí a gente precisa entender tudo isso. Mas a gente também precisa explicar isso para os nossos filhos, porque como eu falei, o plástico mágico chamado cartão de crédito, as crianças, a minha filha hoje mais não, mas quando ela era um pouquinho menor, ela brincava com isso. Eu ia passar alguma coisa, mamãe, não, filha, por enquanto, ainda não é Dia das Crianças, a mamãe não dá para comprar esse presente hoje. Ué, mamãe, passa o cartão. Porque era tipo, cara, não tem dinheiro, mas você não precisa de dinheiro. Eu não tô vendo você tirar dinheiro, eu vejo você passar um plástico e ir embora com o produto, né? Então, é por isso que eu falo, a gente ensina pelo exemplo. Então, que exemplo você tá dando pro seu filho dentro de casa? Né? Então, para pensar. E aí, Vicky, você é a favor, então, da mesada? Como é que a gente faz? Mesada, semanada? Por onde a gente começa tudo isso? Bom, é a partir do... A mesada ou semanada são os pais que definem. E essa mesada, semanada, deve estar fazendo um barulho aqui, mas eu não sei o que está acontecendo aqui fora da minha casa. Mas, enfim, melhor do Não, que mas não tá minha dando pra ouvir, parte. não. Pode ficar tranquila que a gente não tá ouvindo, não. Tá, ótimo, perfeito. Bom, Ó, a continuando. Denise tá falando, que menina linda. Denise, ela é, não é? Eu fiquei encantada com o trabalho da Vicky, gente. Por isso que a Vicky tá aqui com a gente. Ela é maravilhosa. Eu fiquei apaixonada. Já dei parabéns pra mãe dela umas 5 vezes. Vamos lá, Vicky. Ah, Por onde a gente Denise. começa? Denise, eu conheci ela, ela já fez, a filha dela já fez parte de um show cênico de educação financeira que eu tenho como produto, que assim, a história é incrível. Então ela tá aí há um bom tempo de caminhada. Ah, ela já é sua fã, né? Denise, então eu tô junto contigo, tá? Fãzaça da Vicky. Tô encantada com o trabalho dela. Olha lá, aqui a Deolane já tá te falando, é linda e inteligente. Ai, meu Deus, É seu amo, amo a fã-clube, Ana né, Paula. Vicky? É minha professora, era minha professora. Sabia. Eu sabia que a Vicky tinha um fã-clube, gente. Adorei. Eu faço parte desse fã-clube agora também. Oh, meu Deus. Mas, ai, que incrível, que incrível. Tô muito feliz com isso, com os comentários. Mas, continuando sobre a mesada e a semanada, a mesada ou a semanada, ela são os pais que definem a partir da situação familiar da família. Situação familiar da família. Gente do céu. A Teve um gente negócio entendeu, aqui. boba. Não preocupa, não. Bom, então são os pais que definem a partir da situação familiar o que a família está passando e quanto que eles têm condições de dar. E nem sempre as famílias elas têm condições de dar, ou os pais querem dar. E é por isso que eu acho interessante incentivar os filhos a economizar com contas dentro de casa. Muito Então, legal essa dica, hein? sim, isso serve não só para quem recebe mesada e para quem não consegue receber mesada porque os pais têm condições. Então, serve para esses dois lados. Que é você fazer uma proposta com seus pais. Eu sempre fiz isso quando sempre fiz isso quando eu recebia só o meu dinheiro lá do cofrinho, as moedinhas. Então eu combinava, olha,
eu vou economizar com tal conta dentro de casa. Se eu conseguir economizar R$ 100 com essa conta, você pode me dar 10% disso? R$ 10 do que eu economizei? Então, assim, a gente vai juntando aos poucos. E a outra coisa é incentivar o empreendedorismo de jovens e crianças. Porque existem várias coisas que os jovens e as crianças podem estar fazendo. Então, teve uma época que foi febre das pessoas fazerem pulseirinhas e vender na escola. Não sei Aham. se você, não sei se você acompanhou isso. Mas eu era uma dessas pessoas que fazia essas pulseirinhas de elástico e vendia na escola. Meu primeiro pequeno negócio. Aí depois comecei a vender chup-chup, aí ajudava meus primos que faziam pipa a vender. Então, assim, desde pequena eu fui criando esses pequenos negócios. E agora, eu que tenho contato com muitos jovens que são empreendedores, eu vejo, nossa, que incrível. Você já ouviu falar em marketing digital? Marketing de afiliados, Hotmart? Aham. Tem jovens de 16 anos faturando com isso, ganhando muito dinheiro. Teve um amigo meu que ele chegou. O meu negócio com marketing de afiliados, com certeza, não foi afetado por isso. Eu continuo ganhando muito dinheiro com marketing digital. Eu, tipo, gente, o menino tem 16 anos, está faturando assim milhares, e tem gente que com essa crise, com a pandemia que deu, teve que fechar o negócio. Eu falo isso, as Então é pessoas algo elas me perguntam incrível. muito a respeito de renda extra. E eu falo, por exemplo, né, o meu produto, que é a mentoria em grupo, eu faço pela Hotmart. Então a pessoa consegue lá se filiar e ela ganhar o percentual. Então, se ela vender para outras pessoas, ela ganha o percentual dela. E aí eu Sim. falo, né, nem em relação somente à minha mentoria, mas isso dá para fazer com muita coisa. E as pessoas me perguntam a respeito disso. Nossa, cara, como é que eu faço renda extra? E aí, gente, a gente tá tendo simplesmente uma aula com uma menina de 14 anos sobre empreendedorismo também. Olha que legal, a gente começou falando de mesada, de educação financeira nas famílias, e aí ela simplesmente falou que ela sempre teve, né, o empreendedorismo dentro da veia dela e está ensinando que algumas pessoas que estão fechando seus negócios porque não têm clientes. Olha que interessante. Uma coisa muito legal que você falou também, que eu só vou ressaltar de novo, é a questão de que muita gente me fala também a respeito disso. Ah, mas eu não tenho dinheiro para dar mesada para os meus filhos. E olha a proposta que a Vicky fez para os pais dela. Olha, se a Várias gente propostas. reduzir a conta de energia, por exemplo, em R$ 100 me dá 10% disso. Olha que inteligente, olha que estratégia para você que não tem dinheiro para dar a mesada para o seu filho hoje começar. É até uma maneira de você ajudar ele, participar dentro das despesas da família, mostrar para o seu filho que ficar muito tempo no chuveiro, por exemplo, pode, né, diminuir o tempo no chuveiro, pode render dinheiro para ele. Então, Com são certeza. decisões estratégicas, são inteligência financeira que você está ensinando para o seu filho. Né, Vicky? E agora De me conta fato. mais sobre o empreendedorismo, voltando lá. Voltando ao empreendedorismo, eu falo que ficar sem dinheiro você não fica. Eu já fiz uma live que eu até publiquei no YouTube de renda extra em tempos de crise. Gente, é uma série de coisas que você pode fazer e que não só você, mas você pode estar incentivando os seus filhos a fazerem. Então, quando eu digo que eu tenho esse contato com esses jovens e crianças que têm um mindset diferenciado, é muito incrível, porque um jovem ele fez uma mentoria comigo e no final ele me deu um feedback muito interessante. Ele falou assim: Nossa, Vicky, eu queria te agradecer muito porque eu consegui conversar com os meus pais, expor expor a minha situação e o que eu tô passando, o que eu quero fazer. E os meus pais, eles estão me incentivando. Eu tô ganhando dinheiro com cashback, com renda extra e renda variável. E agora eu entrei para o marketing de afiliados. Então, assim, eu achei algo incrível. O menino tem 14 anos de idade. Entendeu? Gente, olha como estão os jovens de hoje em dia. E aí você que tem um filho lá de 10, 15, às vezes 16 anos, responde para mim que você não dá mesada porque o seu filho não sabe administrar dinheiro.
Será que seu filho não sabe administrar o dinheiro? Fato, Eu porque os pais costumo. eles acham que os filhos estão ingênuos, que não sabem. Mas com essa era da Exatamente. internet, a gente entende muito mais disso. Exatamente isso. E eu costumo citar um exemplo muito simples e que traz todo mundo para a realidade, que é mais ou menos assim, Vicky, ó. Você tem um filho de 18 anos que viveu a vida inteira num colégio interno só de meninos. E aí, de repente, ele vem para casa e você fala assim, ó, hoje à noite tem uma festa. Bora ir lá pra festa, que eu acho que você pode conhecer uma menina e arrumar uma namorada. Ok? O menino vai todo empolgado, porque ele quer muito arrumar uma namorada, ter o primeiro contato dele com garotas. Quando ele chega perto da menina, o que acontece? Com perdão da expressão, ele faz um monte de cagada. Ele fala um monte de besteira. Quem nunca fez isso para se livrar da situação? É exatamente isso que acontece com dinheiro. Por quê? Porque a gente poupa os nossos filhos de ter contato com dinheiro. E aí o seu filho, muitas vezes, o primeiro contato dele com dinheiro vai ser lá no estágio, no primeiro emprego. Só que ele não teve contato nenhum com o dinheiro nunca. Ele vai pegar aquele dinheiro e vai fazer o quê? Um monte de cagada, porque ele não está acostumado a lidar com dinheiro. E aí a gente pega uma menina de 14 anos como a Vicky, que está dando aula de empreendedorismo, explicando como a gente vai fazer para colocar os nossos filhos no jogo, né? O jogo do dinheiro. Como é que a gente vai fazer para ensiná-los já começar a poder trabalhar ali uma fonte de renda? Que dinheiro não nasce em árvore realmente, mas não é isso que a gente precisa explicar para os nossos filhos. É o jogo da vida, né? Eu acho, eu não sei, parece que a Rafaela Farrell, ela é sua amiga, né? Tipo, educadora financeira. Eu conheço o trabalho dela porque eu comecei a ler o livro A Roda do Dinheiro, acho que é A Roda do Dinheiro, alguma coisa assim. Eu fui coautora também, eu tô lá também no livro. Então, eu tô quase chegando na sua parte. Tô quase O meu tá chegando no na sua parte. final, porque eu falo de crença financeira baseada na Bíblia. Então ele tá lá no finalzinho. Gente, Rafa, eu ó, tô Vicky lendo. conhece, hein, Rafa? Ó que linda. Não, eu tô lendo esse livro e assim, eu tô achando incrível. E eu falei assim, nossa, eu vou pegar as dicas todas desse livro, porque eu fui ler assim, os títulos desse livro. Aí eu consegui só o e-book, porque por causa dessa pandemia, eu fiz live com o Léo, que ele fala sobre dívidas no livro, que é o Léo Aham. Dinheiro e Finanças, O e ele Léo é meu falou assim, amigo olha, também. eu não posso te passar o livro físico autografado, mas eu posso te passar o e-book. E assim que ele me mandou o e-book, eu abri o e-book, que eu vi os variados temas, eu fiquei, gente, meu Deus, que incrível! E uma coisa muito interessante que eu li na parte da Rafaela é as perguntas que ela faz. E que eu acho que é interessante passar para os filhos. O que te move a acordar todos os dias de manhã? Isso não passa não só para os adultos, mas isso passa também para os filhos. Criar essas metas junto para os filhos para eles se manterem motivados. Porque você vê que muitos jovens de hoje, eles acabam indo para o mundo das drogas, da depressão e passam por tudo isso porque eles não têm o propósito. E é por isso que eu falo o quão interessante você criar o seu propósito de vida desde cedo, correr atrás dos seus objetivos desde cedo e pensar por que você está nesse mundo. Todo mundo que está nesse mundo tem uma causa, tem uma missão, tem um propósito. Então, você jovem que está assistindo a live, porque eu vou depois postar essa live no YouTube. O que te move? Faça essas perguntas e leia o livro, que esse livro assim tá incrível. Eu vou Tá mandar um de incrível. presente pra você, então, Vicky. Vou botar um livro no correio de presente pra você. E aí, depois, a gente, quem sabe, combina um dia pra Rafa poder autografar, né, o capítulo dela, né, Rafa? A Rafa é fera também, muito minha amiga. A gente, inclusive, antes da live, tava batendo um papo aqui. A gente tá sempre em contato. Aí, Rafa, convida a Vicky para fazer uma live contigo, que vai ser sucesso total também. Eu acho que vocês vão arrebentar. E é Gente, mas esse livro é exatamente. maravilhoso, maravilhoso. É Eu porque falo que esse eu amo livro. ler, eu tô lendo toda noite ele. Toda noite eu leio 2 capítulos dele. Ah, então pronto. Quando você chegar no meu, eu quero feedback, hein? Igual você fez com o Reinaldo, hein? Quero feedback do livro também. Esse livro foi muito legal porque nós juntamos vários educadores financeiros em um livro só. Então você Sim. tem a experiência, cada um escolheu o tema de acordo com a sua experiência de vida.
Então, Sim. como foi o primeiro livro da maioria das pessoas que estão ali, então a gente trouxe a nossa experiência de vida. O meu, por exemplo, eu falo de não é pecado ser rico. Então eu baseei ele todo na Bíblia, porque a minha família, né, era uma família totalmente religiosa e ele acreditava que o rico não ia entrar no reino do céu. Então eu entendia que eu precisava ser pobre a vida inteira. E eu precisava quebrar isso, eu fui estudar, né? E aí é um tema para outra live, a gente conversa outra hora sobre isso, mas eu vou mandar um de presente para você que eu quero ser. Ai, eu vou ficar muito feliz de receber. Amo ter livro autografado. Nossa, eu gosto de ter o livro físico. Então, você vai ver que eu vou ler o e-book aqui num piscar de olhos e depois você vai me mandar o livro. Eu vou ler o livro porque eu vou estar com ele em mãos. Aqui, ó, a Rafa tá falando que vai te chamar para uma live. Pronto, adorei. Já vamos botar, bora fazer live com a Vicky para fazer o trabalho dela chegar no maior número de adolescentes possíveis, porque isso é muito legal. O trabalho dela é fantástico e ela tá aqui, gente, dando uma aula pra gente, para papais, para mamães, e vai lá pro YouTube essa live nossa para ela falar para os adolescentes. Então, olha que trabalho bonito, olha que coisa fantástica que a Vicky faz, né? Então, assim, muitos corações para você também, Rafa. E aí, eu quero, assim, a gente tá chegando nos 10 minutos finais aqui da nossa live, e aí eu quero que você dê, assim, dentro do seu ponto de vista, dentro do que você trabalha já com os jovens, adolescentes e até mesmo adultos, o que você fala a respeito de educação financeira para as famílias, para esses jovens? Me conta um pouquinho mais sobre isso. Investimento, que você já falou que você faz investimento e eu adorei. Eu acho uma mensagem final muito interessante para estar passando e que eu sempre falo é que os adultos são um HD cheio de crenças, eles já passaram por todas as experiências. Agora, os jovens e crianças são um HD vazio. Então, Eu acho que a Vicky travou, hein? Ela travou, gente, ou fui eu que travei? Voltou. Voltou, beleza. Bom, continuando. É muito mais fácil você passar para esse HD vazio, que é a mente das crianças, todos esses conhecimentos sobre educação financeira, inteligência emocional e empreendedorismo, do que para um adulto que já passou por todas as experiências. E é por isso que sempre que eu vou dar palestras para adultos, eu falo, nossa, vocês são cabeça dura mesmo, né? É muito difícil colocar na cabeça o porquê você tem que fazer esse movimento com o seu dinheiro. E para os jovens é muito mais fácil. Eles aderem a isso, eles participam. E vi que congelou e voltou. Ah, tá. Agora eu voltei, ótimo. E com isso, o que eu acho interessante é que eu fui apresentar o cashback, o PicPay para os meus pais, né? Aí minha mãe falou assim, olha, para mim, que já sou adulta e que já passei por tudo e que eu ganho dinheiro por hora de trabalho, não é interessante eu gastar 5, 10 minutos da minha vida para economizar, tipo, sei lá, R$ 5 com alguma compra. Mas para você, filha, aproveita de todas as oportunidades. Faça todos os investimentos possíveis. Investe em conhecer mais sobre cashback, sobre PicPay, sobre todo esse mundo financeiro. Então, é o que, depois que eu ouvi isso, eu comecei a tratar em todas as minhas lives e em todos os conteúdos que eu faço, o quão a gente pode alcançar. E é bom a gente começar cedo, porque depois que a gente passa das experiências, vê o que vale a pena ou não, desde cedo, a gente vai conquistar mais cedo grandes coisas. Então, eu falo que uma das minhas metas é ser livre financeiramente aos meus 25 anos. Gente, que coisa mais linda do mundo. Fala, gente. Fala que não dá um orgulho de essa menina falando. E é por isso que eu tento, desde tão cedo, tá fazendo os meus investimentos, tá correndo atrás de empreender, mesmo que não seja na minha área, mas
diferentes coisas que eu posso fazer, eu tô fazendo, porque eu quero conquistar o meu dinheiro e além de conquistar o meu dinheiro e me tornar livre financeiramente, eu quero chegar aos meus 25 anos e falar: olha, a partir de hoje eu continuo trabalhando, continuo fazendo palestras, fazendo conteúdo e com a minha agenda louca por missão e não porque eu preciso de dinheiro. Gente, que coisa linda, né? Aqui o Léo entrou, falou que adora nós duas. Léo, a gente acabou de falar de você, tá? A gente falou de você agora. Acabamos de falar. Aham. A gente acabou de falar. Obrigada por estar aqui com a gente, né, Léo? E a Regina tá perguntando quantos anos você tem. Ela tem 14 anos, gente. Vocês acreditam? Aqui eu concordo com o Léo. Queria ter tido essa cabeça aos 25. Aqui eu queria também, Léo. Eu queria. Mas, infelizmente, né, demorou um pouquinho. Por isso que a gente traz. A gente traz para poder. A gente traz a Vicky aqui para que os nossos filhos possam entender e que nós, pais, a gente possa entender a nossa missão com os nossos filhos. Olha a missão que a gente tem de ensinar a educação financeira para os nossos filhos, para que você possa ouvir do seu filho exatamente isso. Eu quero ser independente financeiramente aos 25 anos. Olha que coisa, isso soa como uma música para os nossos ouvidos, né? E o Thiago tá falando que ele quer ouvir a sua música. Até eu fiquei curiosa, também quero ouvir sua música, viu, Vicky? Vai cantar uma música pra gente. Não precisa cantar hoje não, senão eu vou deixar a menina inibida, mas você pode mandar pra gente, pode compartilhar lá com a gente. Não sei, que a gente vai ver uma forma de trazer. Tá tudo pelo site. No meu site, dá para você fazer o download gratuito de todas as músicas, inclusive de um e-book que eu tenho de educação financeira para jovens e crianças. Pronto, tá? Vocês sentiram, né? O nível da Vicky, tá bom? Vocês gostaram, né? Então, pois eu quero que a gente pense nos nossos filhos. Olha lá, a missão do Léo é aprender com nós duas. Que isso, Léo? A gente que aprende com você sempre também, né? Léo é ótimo. Então, aqui, gente, fala seu site, Vicky. Ó, a live aconteceu inteirinha e eu nem fixei o título da live, porque as coisas foram tão assim que eu nem fixei. Agora que eu tô vendo aqui. Fala seu site, que depois ou eu boto lá. Ah, vamos fazer o seguinte. Quando acabar a live, eu vou fazer um story com o site da Vicky. Que daí fica lá por 24 horas, todo mundo consegue pegar. Tá? Aí dá pra ir lá, dá pra ver. Quem ainda não segue a Vicky, vai lá seguir a Vicky, que o conteúdo dela é muito bacana, tá? Então, assim, se você teve algum insight, printa a tela, marca nós duas, coloca lá no seu story, ajuda a gente a fazer com que o nosso trabalho, que é um trabalho de graça que a gente faz aqui para todo mundo, que o nosso trabalho possa chegar ao maior número de pessoas possível. Porque o que a gente está aqui dispondo do nosso tempo, gente, a Vicky tem aula, ela tá em período de aula, então nós tivemos que programar a nossa live em uma data, em um horário que não prejudicasse a aula dela. Então, printa a tela, fala o que você achou bacana, quais insights vocês tiveram aqui hoje, né? Por estar aqui conosco. Obrigada por estar aqui conosco. E agora continua, Vicky, vai lá. Mas eu queria te agradecer de verdade, Karine, porque eu fiquei muito feliz de receber esse convite. Eu falo que estou aprendendo muito com o seu perfil, ao longo das conversas que a gente tem. Eu aprendo muito com você e acho que essa live, ouvindo suas experiências, foi extremamente válido. E eu quero parabenizar todo mundo que está assistindo essa live, seja pelo YouTube, seja pelo IGTV. Eu não sei se você vai mandar para o IGTV ou se vai deixar salvo. Mas quem está assistindo agora, porque são essas pessoas que estão preocupadas com a família e com o futuro dos filhos, querem que os filhos eles digam: quero ser independente financeiramente aos 25 anos. Meus parabéns para todos que estão aqui, porque é extremamente importante isso. E o exemplo começa em casa. O exemplo é em casa. O principal exemplo são vocês pais, vocês tios e responsáveis. É isso aí. Vou fazer um breve resumo, gente, de tudo que a Vicky falou com a gente. Você pode me interromper, tá, Vicky? A Vicky tem 14 anos, começou com 3 anos, quando a mãe dela
foi fazer um curso de educação financeira, porque eles sabiam ganhar dinheiro, mas eles não sabiam administrar o dinheiro. Que é hoje o que a gente ensina, né, Vicky? Então, hoje a gente ensina a administrar o dinheiro. Então, ela fez esse curso, trouxe um livro para Vicky. Como eu falei, ela com só 3 anos. E aí, com 7, ela já começou aí dentro, começou dentro do empreendedorismo, querendo gravar música, querendo ser cantora. E hoje, ela tem 14 anos e ela é embaixadora mirim de educação financeira no Brasil. Ela dá palestras para adultos, ela dá palestras para crianças, jovens, adolescentes, de como fazer, como começar. E hoje ela trouxe um pouquinho desse conhecimento. Se você chegou depois, eu vou deixar salvo no IGTV, vai lá, assiste, que é muito rico o conhecimento que a Vicky trouxe pra gente hoje, tá? E aí ela traz pra gente, falando sobre a importância de conversar sobre dinheiro dentro da sua casa, dentro da sua família, de expor a real situação da família para os seus filhos. Porque os filhos não têm ideia de quanto os pais ganham. Para falar a verdade, para os filhos, os pais ganham milhões. É um dinheiro infinito. Então, mostre para o seu filho que o dinheiro é finito e que o dinheiro tem valor no tempo. Então, não adianta encher o cofrinho e deixar lá 2, 3 anos um cofrinho. Então, explica para ele que a gente guarda dinheiro para realizar os nossos sonhos. A gente poupa para poder realizar os nossos sonhos. Traz isso para dentro. Defina suas metas com seus filhos. Defina suas metas em família. Né? A Vicky até trouxe o exemplo da família dela que foram para a Disney com todo esse planejamento familiar. Né? Tem empreendedorismo. Ensine empreendedorismo para os seus filhos. Ensine fontes de renda. Que ele possa ter, pessoal, para criança, R$1, R$2 é muito dinheiro. Então, ensine seu filho em como que ele vai fazer. Que aquele brinquedo que custa R$100, que com R$1, com R$2, ele pode chegar lá. Só que ele precisa ter disciplina, ele precisa ter organização, ele precisa ter planejamento, que ele ainda não sabe que é tudo isso. Ele só sabe que se ele for de pouquinho em pouquinho, ele vai juntar. É assim que você ensina. Né, Vicky? Sim. Tem mais alguma coisa que a gente possa complementar aí nesses minutinhos finais? Bom, só o que eu citei mesmo. É incentivar os filhos a viverem todas as experiências possíveis. Entendeu? Estimular o hábito de investir, de buscar conhecer mais sobre cashback, sobre fontes de renda, que não vão servir só para você, mas também para o seu filho e para salvar a vida financeira da sua família. Então, vivam todas as experiências, seus filhos ainda são HD vazio, então passem todos esses conhecimentos enquanto vocês ainda podem. Gente, que lindo! Vicky, você é linda, você é maravilhosa. Que Deus te abençoe todos os dias da sua vida, você e toda a sua família. Gratidão imensa por você ter parado o seu tempo para vir aqui para falar sobre um tema que você ama, que eu amo, mas para a gente trazer conteúdo de qualidade para as pessoas, Sim. Porque eu acredito que quem tem dinheiro nesse momento tem o maior controle emocional, até mesmo por toda essa situação que nós estamos vivendo. Então, assim como lição final, aprenda por você, aprenda para ensinar os seus filhos. E Vicky, pessoal, segue a Vicky, ela é linda. E assim, todo mundo que tá aqui ficou apaixonado contigo, Vicky. Então, obrigada mesmo, obrigada de coração. Que a sua voz seja ouvida por muitos jovens, adolescentes e pais. E que você toque o coração dessas crianças para que com 25 anos eles queiram ser independentes financeiramente, assim como você. Inclusive a Maria Júlia, minha filha, tá? Vou ensinar ela. Vamos conectar. Mas gratidão de verdade, Karine. Eu espero que a gente tenha conseguido passar todas essas experiências, a mensagem, e com certeza teremos nossa parte 2, né? Teremos, gente, por mais vezes a Vicky aqui com a gente, né? Eu adorei, espero que vocês tenham gostado. Então, conta pra gente se vocês gostaram, vai lá, né? Nosso tempo tá acabando, então clica no aviãozinho, manda pra todo mundo essa live, vai ficar no IGTV. Então, manda pra todo mundo que vocês puderem, pra que, como eu falei, o nosso conteúdo possa chegar para o maior número de pessoas possível. Vicky, obrigada. Fica com Deus. Pessoal, obrigada de coração por vocês estarem aqui com a gente. E nos vemos em breve, né, Vicky?
Nos vemos em breve. Tchau! Tchauzinho.